Amém, amém. Para você que nos visita nesta noite, de repente você olhou e viu tantas participações aqui. Foram vários ministérios da igreja em que tiveram a participação nessa comemoração do nosso 55º aniversário, e agradecer muitíssimo ao Senhor Deus por nós termos conseguido chegar até esta data. Nós vamos, aliás, antes do término da mensagem, pedir que alguém chame a tia Aline, que as crianças terão uma outra participação, tá? Quando tiver na conclusão da mensagem, se alguém puder chamar a tia Aline, porque as crianças terão uma outra participação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Nos diz assim a palavra do Altíssimo: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um ano de existência desta igreja. Te agradecemos, ó Senhor Deus, por todos os trabalhos, todos os cultos que foram realizados até o presente momento, ó Senhor Deus. E na esperança, ó Senhor Deus, que todos os cultos tenham sido do teu agrado, ó Senhor. E aqui estamos mais uma vez para agradecermos a Ti, ó Senhor Deus, por mais um ano que nós estamos fechando e iniciando, ó Senhor Deus, já um novo ciclo, ó Senhor Deus, da Tua igreja. E eu te peço, ó Senhor Deus, que a Tua palavra nesta noite possa vir de encontro à necessidade da Tua igreja, à minha necessidade também, e que o Teu Santo Espírito esteja me auxiliando naquilo que eu não vier ou não conseguir falar, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o irmão Antônio até já colocou ali sobre o tema da mensagem, e eu separei esse tema aí, 55 anos servindo ao Senhor. 55 anos servindo ao Senhor. E quando nós estaremos observando dentro da mensagem algumas etapas, pelo menos 3 etapas. A primeira etapa nos diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando nós falamos fez o Senhor por nós, nos remete ao passado. Fez o Senhor por nós. É um marco de gratidão. Então nós precisamos agradecer ao Senhor Deus por estes 55 anos que ficaram para trás. Agora estamos iniciando um novo ciclo. O primeiro passo do aniversário é o reconhecimento. Nós precisamos, alguns irmãos que passaram por aqui, nós precisamos reconhecer tudo quanto já aconteceu nesta igreja. Precisamos agradecer. A primeira vez que eu estive aqui nesta igreja, eu preguei como um seminarista, era um seminarista. E ela era lá embaixo, em uma dessas salas que nos reunimos às vezes, ou tem aula às vezes. E eu vim como seminarista e preguei. Só preguei uma vez nessa igreja, como seminarista. A segunda vez que vim pregar nessa igreja, já não era mais aquela igreja lá embaixo. Esse templo já estava praticamente formado. E aí nós precisamos olhar para o passado. Membro fundador, não sei se temos algum aqui. Eu sei que tem irmão aqui que tem 46 anos de igreja. 46. Mas membro fundador, não sei se temos algum aqui. Mas nós precisamos olhar para o passado, ver de onde nós saímos e onde nós estamos. Olha o que Deus fez nesta igreja, o que Deus fez por esta igreja. E não somente olhando no aspecto de construção, mas a nível de vida também. Aqueles que são mais antigos aqui, mais antigos do que eu, certamente Deus fez uma transformação também na vida de vocês.
Então nós precisamos olhar para o passado. E dificilmente nós paramos e olhamos para o passado e fazemos uma retrospectiva daquilo que nós já passamos. Nós queremos às vezes viver só o presente e olharmos o futuro, mas esquecemos de olhar aquilo que Deus já fez por nós. E grandes coisas o Senhor fez por esta igreja. Grandes coisas o Senhor fez na vida dos irmãos. Grandes coisas o Senhor Deus tem feito na vida dos irmãos. E estes 55 anos é um motivo para nós glorificarmos muito ao Senhor Deus. Muito. Por quê? Porque desde quando eu vim aqui pela primeira vez, quando a igreja era lá embaixo, eu vejo que vi que era uma igreja séria. Uma igreja séria. Não era uma igreja de oba-oba. Não era uma igreja de espetáculo, igual nós conseguimos ver por aí. Uma igreja séria. Assim como Samuel levantou uma pedra e a chamou de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, a igreja deve observar os grandes feitos de Deus em sua trajetória. Nessa trajetória da igreja, nós conseguimos observar o que Deus fez por essa igreja. Mas não foi apenas o Senhor Deus. Existe uma máxima, ou então um adágio popular, que quando o homem coopera, Deus opera. Quando o homem coopera, Deus opera. Para a igreja chegar a este nível que chegou hoje, é porque os irmãos cooperaram. Os irmãos que tinham visão de igreja, cooperaram. E por isso que nós chegamos a esta data. Então, desde a época, conforme já mencionado aqui, do pastor que organizou esta igreja, que eu tive o prazer de conhecer. Conheci o pastor João Moreira quando ele morava ainda aqui em frente. Então, desde aquela época, eu já via naquele homem um homem sério. E o homem, quando é sério, ele procura levar as coisas a sério. E principalmente sendo a obra do Senhor. Ele quer levar a obra a sério. Voltar no tempo e ver que a igreja é um propósito divino. Existem igrejas por aí que o homem que cria aquela igreja. É o homem que cria. Deus às vezes fica do lado de fora. Então, a nível de origem, precisamos voltar no tempo e ver que a igreja é um propósito divino. E às vezes nós entoamos nos bancos, os meninos da equipe de louvores cantam aqui, falam que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas quantas igrejas nós já vimos que já fecharam as suas portas? Quantas igrejas? Será que essa igreja, Deus não estava naquela igreja? Se fechou, certamente o Senhor não estava naquela igreja. Foi coisa do homem. Então, a origem, voltar no tempo e ver que a igreja é um propósito divino. E quando é um propósito divino, ela permanece com as portas abertas. A primeira igreja que eu tive a honra de pastorear, tinham 4 membros. Primeira igreja batista em Jardim Montevidéu. 4 membros. E a igreja estava lá, com as portas abertas. Quinta-feira e domingo tendo os seus cultos ali sendo realizados. Quinta e domingo pela manhã e domingo à noite. Primeira igreja que eu pastoreei. 4 membros. A igreja está lá até hoje. Não apenas com 4 membros, mas aumentou muitíssimo. Mas porque o Senhor se fazia, se faz, fará presente naquela igreja. Porque quem organizou aquela igreja era um homem também com a visão de Deus, voltado para Deus, com a ideia de que a igreja era um propósito divino. Quando é do homem, acaba. Quando é do homem, fica pelo meio do caminho. E aí precisamos ver as vitórias. Comemoramos as etapas e as superações, vidas transformadas e encaminhada para o campo. E quando entramos neste mérito aqui de vidas superadas ou superações de vidas transformadas, quantas vidas já foram transformadas aqui no transcorrer destes anos? Quantas vidas transformadas? Eu falo não apenas transformação a nível espiritual, de ter aceito ou recebido Jesus como único e suficiente Salvador, mas pessoas que Deus resgatou da queda e trouxe para a maravilhosa luz. Então nós podemos observar no transcorrer destes anos vidas transformadas e vidas encaminhadas para o campo.
Se pararmos para analisar aqueles irmãos que são mais antigos, poderão observar quantos irmãos saíram daqui porque foram recebidos em outras igrejas, porque foram chamados, foram convidados. Eu costumo dizer que esta igreja é um celeiro, onde prepara as pessoas e as pessoas saem, são convidadas para outra igreja. E eu creio que nenhum pastor sério, vai querer receber um abacaxi com aquela coroa. Nenhum pastor sério. Então, quando nós olhamos aqui para as vitórias da igreja, essa igreja tem encaminhado pessoas para o campo, a ponto de um irmão partiu, foi para uma outra igreja, e quando chegou lá, falou a respeito do que ele sabia fazer, o que ele fazia aqui nesta igreja. O pastor da outra igreja perguntou: não tem mais ninguém para trazer para cá, não? Pessoas iguais a você, pessoas que aprenderam, que se colocaram à disposição para aprender. Perguntaram a ele. E esse irmão que saiu daqui, alguns irmãos sabem, morava aqui próximo, depois foi para a Zona Sul, depois mudou para o Canadá, e era membro aqui na Barra. E aí o pastor perguntou: não tem mais ninguém igual você para trazer para cá? Saiu desta igreja. Então, no transcorrer destes anos, mesmo antes de eu chegar aqui, o Senhor Deus já estava preparando pessoas. E essas pessoas saem e vão para o campo. Então nós precisamos ver as vitórias. E isso nós podemos contar como vitória. E quando nós encaminhamos pessoas para o campo e sabemos que aquelas pessoas são bem recebidas lá, e saem daqui com o peito estufado ou não, cabeça erguida, melhor palavra é esta, cabeça erguida porque sabem que vão chegar lá e serão bem recebidos pelo aprendizado que tiveram aqui nesta igreja. Mas isso não é para a honra do pastor, é para a glória de Deus. E esta igreja existe por causa da seriedade dela. E qual a lição que nós podemos aprender aqui? Render graças ao Senhor, admitir que suas mãos sempre esteve aqui. As mãos do Senhor sempre esteve aqui. Quem acompanha a história desta igreja, pode falar o que o Senhor Deus já fez por esta igreja. E o que Ele fará ainda por esta igreja. Não sei até quando eu estarei aqui nesta igreja, mas com toda certeza, pela seriedade dos irmãos, pela seriedade desta igreja como um todo, a igreja continuará caminhando e crescendo cada vez mais, preparando cada vez mais as pessoas, seus membros, para assumirem cargos, posições em outras igrejas, ministérios em outras igrejas. Esse é o trabalho desta igreja. E é assim que nós procuramos trabalhar. Então nós olhamos para o passado. E no passado nós conseguimos observar o que Deus fez. Deus preparou pessoas e encaminhou. Você está preparado? Porque às vezes existem igrejas que precisam de pessoas que colocam o seu dom em atividade. Tem igrejas que precisam de outras pessoas que têm o dom e entendem o seu dom. E aí seria um egoísmo nosso retermos todos esses irmãos aqui. Não, aqui não sai ninguém, daqui não sai ninguém. Existem igrejas que precisam. E precisam dessas pessoas que se colocam à disposição do Senhor Deus. Se disponibilizam ao Senhor Deus, diante do Senhor Deus, para serem vaso de bênção em outros lugares. Olhando para o passado, olhando para o presente, olhando o momento atual. Olhando o momento atual. Existem 2 livros escritos por James Collins. Um diz que um é Empresas Feitas para Vencer e Empresas Feitas para Durar. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Esse livro tem lá embaixo, na minha estante. Empresas Feitas para Vencer e Empresas Feitas para Durar. Se nós pararmos e analisarmos quantas empresas já ficaram pelo meio do caminho, quantas igrejas não conseguiram se sustentar, se manter,
Mas outras igrejas conseguiram. Por quê? Porque tinha um bom administrador, ou CEO. Tinha um bom administrador. E certamente a mão de Deus estava com aquelas pessoas, está com aquelas pessoas. Por exemplo, 2 empresas, que é da minha época, de criança, a Gillette. A Gillette, o único produto dela é aquela lâmina de barbear. O tempo passou. Hoje em dia, a Gillette continua com o mesmo nome, mas mudou apenas trocou aquela lâmina por outro aparelho, mas o nome permanece. Não é do tempo de todos aqui, mas eu creio que de 30% esse nome é lembrado. Polvilho antisséptico Granado. Polvilho antisséptico Granado. Aquilo servia apenas, irmão, na época, para colocar entre os dedos. Na época que existia frieira. Hoje em dia, nem os adolescentes, nem jovens sabem o que é frieira. E essa empresa continua até hoje. Se você chegar numa farmácia que quer um tubo de polvilho antisséptico Granado, você vai conseguir. Enquanto outras empresas já fecharam, sumiram do mercado. A Sorriso, de um creme dental, substituiu uma outra empresa. Então James Collins, ele coloca aqui que existem empresas feitas para vencer e empresas feitas para durar. Eu quero trazer essa realidade a nível de igreja também. Existe a igreja feita para vencer e igrejas feitas para durar. As igrejas feitas para durar é onde o Senhor trabalha, o Senhor atua. A igreja abre a porta para que o Senhor possa entrar e trabalhar. Agora, quando o interesse é apenas em encher a igreja, não adianta que não vai para frente. Às vezes nós falamos os feitos, mas não damos nomes a algumas situações. Uma certa feita, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Cláudio, quer comprar a igreja? Perguntou se eu queria comprar a igreja. No caso, a nossa igreja queria comprar aquela igreja. E isso não faz décadas não. Alguns anos, não chega nem a 10 anos. Não chega nem a 5 anos. Perguntou: quer comprar a igreja? Como assim? Eu não questionei a pessoa. Falei assim: não, no momento, não. Até porque você não entende direito a cabeça dessas pessoas. Então nem é bom você questionar muito. Mas perguntou se eu queria comprar a igreja. Já estou aqui há 24 anos, há uns 28 anos atrás, uma igreja, não aqui no centro de Belford Roxo, mas um pouco mais distante, chegando a Itaipu, o pastor vendeu a igreja com todos os membros. Vendeu a igreja. Deus está neste negócio, irmão? Deus não está neste negócio. Como que você vai vender uma igreja? Se você é um homem sério, às vezes os membros até são sérios. Mas o grande problema, a grande situação é quem está à frente da igreja. Não se deixar levar pelos modismos. Não se deixar levar pelos oba-oba da vida. Mas encarar a igreja com seriedade. Então esses livros falam da empresa visionária. E nós temos uma visão visionária. Nós olhamos para o futuro. Nós queremos avançar, sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Nós sabemos o que nós queremos para a igreja como um todo. Não apenas pararmos onde estamos. Ah, tá bom desse jeito. Por sinal, eu sempre falo sobre um livro aqui, que o bom é inimigo do ótimo. Ah, não, tá bom desse jeito. A igreja tá bom desse jeito. Nós precisamos avançar cada vez mais. Se nós olharmos, eu fico satisfeito quando chego aqui na igreja e vejo que tem atividades terça-feira, atividades na quarta-feira, atividades na quinta-feira, atividades na sexta-feira, às vezes atividade no sábado, igual tivemos ontem, no culto ao ar livre, e no domingo. Algo que é difícil numa igreja batista. Creio que muitos aqui foram acostumados somente no culto de quarta-feira e domingo, manhã e noite. Mas você chega numa igreja e você vê uma igreja trabalhando praticamente a semana inteira. As irmãs saindo para fazer essa visita no sol quente, sol escaldante. Essa é uma igreja séria.
Uma igreja séria trabalha desse jeito, irmãos. Uma igreja séria, ela olha para o passado e vê o seu presente. Como que nós estamos? Precisamos melhorar? Precisamos melhorar. Mas cada um de nós precisamos olhar, ter uma visão introspectiva, olhar para dentro de si mesmo, falar assim, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Como que nós estamos no momento? Precisamos melhorar? Precisamos melhorar. Essa deve ser a visão de cada um dos membros desta igreja. Este livro nos fala sobre empresa visionária e nós temos esta visão, esta mente visionária. Nós sabemos onde estamos e sabemos onde queremos chegar. Quantos irmãos sérios vieram para esta igreja? Porque esta é uma igreja, eles viram que esta igreja é uma igreja séria. Não é uma igreja de oba-oba. O aniversário é o momento de checar o fundamento e nós estamos edificados sobre a rocha. O aniversário da igreja é o momento de checar o fundamento, seu fundamento. Qual é o fundamento desta igreja? Esta igreja tem uma identidade. E eu espero em Deus que os próximos pastores que passarem por aqui mantenham essa identidade. Uma identidade de uma igreja batista. Uma igreja engessada. Não é uma igreja engessada. Mas ter uma identidade, saber quem nós somos realmente. Não vivemos com uma capa, com uma máscara. Então, irmão, quando nós olhamos e vemos esse momento, o aniversário da igreja é um momento de checar o fundamento. Qual é o fundamento dessa igreja? Como que essa igreja foi organizada? Qual era o propósito quando essa igreja foi organizada? O propósito era de trocar de nomes, que hoje em dia é moda trocar de nome de igreja. Hoje em dia é moda trocar o nome de igreja. Então, qual era o fundamento desta igreja quando ela foi organizada? Quando Deus colocou no coração do pastor Moreira, qual era a visão que Deus estava dando àquele homem, aquele servo do Senhor? E estamos edificados sobre a rocha. E esta rocha continuará, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo de número 18, que nos fala, edificarei a minha igreja. Jesus falando, edificarei a minha igreja. Ele é o dono, ele é o alicerce. Nenhum pastor é dono da igreja, quando a igreja é séria. A igreja pertence ao Senhor. E todo líder, todo pastor tem que estar debaixo da autoridade do Senhor. Não, eu vejo que ali está fazendo desse jeito, então eu vou fazer para a igreja poder crescer, para a igreja poder avançar um pouco mais. Até aprendemos por intermédio de livros e congressos. Mas filtramos tudo quanto nós aprendemos lá fora para trazer para dentro da igreja. Então, quando nós olhamos sobre a edificação desta igreja, essa igreja é edificada na rocha. E quando a igreja é edificada pelo Senhor Jesus ou no Senhor Jesus, nada consegue, nem ninguém consegue parar a igreja, irmãos. A igreja vai continuar com a mesma identidade. A igreja vai continuar caminhando, mudanças de vida, transformando pessoas, enviando pessoas para o campo, porque é uma igreja séria. E aí, quando nós olhamos a nível de unidade, nível de presente, a igreja não é o prédio, são as pessoas. E aí eu pergunto, como está a nossa comunhão hoje? Como está a nossa comunhão hoje? A igreja não é o prédio, são as pessoas. E como está a nossa comunhão hoje? Como que está o nosso coração hoje? Eu olhando para os irmãos e os irmãos olhando para mim, eu olhando e falando assim, não vou sentar perto daquele irmão, não vou sentar perto daquela irmã. E os irmãos olhando daí para cá, assim, não vou cumprimentar o pastor, não vou abraçar o pastor. Como que está a nossa comunhão hoje? Um irmão não falar com o outro. É uma questão do presente. Porque no futuro, vamos entrar ainda neste ponto, no futuro, no céu, quando estivermos lá, não haverá essa situação de um irmão olhar para o outro e fingir que não conhece. Então é o momento também de nós pensarmos a nível de presente, como está a nossa comunhão. Não custa nada você, às vezes eu me desculpo, peço desculpa a algum irmão, quando eu esqueço, quando eu não vejo aqui no informe, o aniversário do irmão, aí eu peço até desculpa, irmão, me desculpa porque passou desapercebido o seu aniversário. E a comunhão envolve isso, é você se preocupar com o irmão, é você estar com ele, você se alegrar com ele, você chorar com ele. Isso é comunhão.
caminhar com o irmão. O irmão está passando por dificuldade, não é você abandonar, largar aquele irmão, aquela irmã para lá. Porque ninguém entre nós aqui não poderá dizer, eu nunca vou cair. Até porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nunca poderemos dizer, eu não vou cair. Mas quantas pessoas já tropeçaram, mas o Senhor foi lá e resgatou, e trouxe pela mão. Por quê? Primeiro, porque Deus está no negócio. Em segundo lugar, por causa da comunhão. Você ama tanto aquele irmão, você ama tanto aquela irmã, que você não vai deixar onde ela está. Nós vamos trazer de volta. O nosso objetivo é resgatar, ajudar, nos colocarmos à disposição do Senhor Deus, para trazermos essas pessoas de volta para a maravilhosa luz, para a comunhão com Deus. Então, a nível de presente, a nível de futuro, nossa perspectiva, olhando adiante, nossa perspectiva. E aí vem dentro desse próximo slide, uma igreja que não tem perspectiva começa a morrer. Uma igreja que não tem perspectiva começa a morrer. O aniversário é o lançamento de um novo ciclo. Como que foi este ano de 2025? Como que vai ser esse ano de 2026? Lembrando que já passamos pelo primeiro trimestre, entramos já no quarto mês, no segundo trimestre. Então eu preciso ver como que a nossa igreja vai desenvolver, como que estará trabalhando esse 2026. E quando nós chegarmos em dezembro, falarmos assim, olha, tudo quanto nós colocamos na agenda cumpriu-se, porque era a vontade de Deus. Deus estava no negócio. O que nós precisamos é sempre pararmos e observarmos como nós estamos e onde nós queremos chegar. Na vida é assim. Na nossa vida é assim. Nós não podemos apenas, esse momento aqui me basta, esse momento aqui me satisfaz. Nós temos planos para o futuro. Alguns ainda que não são aposentados, já tem que começar a pensar na sua aposentadoria, fazer planos para a aposentadoria. Às vezes algumas mães oram antes do filho nascer. Antes do filho nascer, algumas mães já oram com o filho no ventre. Algumas mães já oram pelos filhos. E nós precisamos fazer um planejamento para a nossa vida. E um planejamento a nível de igreja também. Não estarmos satisfeitos. Ah, tá bom. Agora só falta o ar-condicionado. Sim, eu sei que falta o ar-condicionado. Eu sei que falta um ar-condicionado aqui. Ah, mas só no fato de trocar essas janelas já foi suficiente, pastor. Não foi suficiente. Nós podemos melhorar ainda mais esta igreja. E termos outros cursos também aqui na igreja. Preparando mais irmãos, mais irmãs. Pensam que eu não fico satisfeito quando eu observo alguns adolescentes aqui em cima? Adolescentes que nem eram nascidos quando eu cheguei aqui. Nem eram nascidos quando eu cheguei aqui. Nem grávida mãe estava quando eu cheguei aqui. E eu vejo os adolescentes aqui em cima. Que alegria que isso proporciona. Não somente a mim, mas aos pais também. É muito bom, irmãos. Quando você vê, quando você encara uma igreja séria. Agora, uma igreja que vai levando conforme a situação, conforme o movimento, conforme a moda, essa igreja está fadada a cair, diminuir cada vez mais. De repente até fechar as portas. O Senhor Jesus, quando nós falamos sobre momentos e ciclos da igreja, o Senhor Jesus falou assim, ide e ensinai. E este tem sido o propósito da nossa igreja, a missão de expandir o reino. A ideia não é lotar a igreja, mas a expansão do reino. A ideia não é inchar a igreja, mas é um crescimento saudável da igreja. A missão de expandir o reino continua sendo a nossa prioridade número 1. Na parte da manhã, o pastor Cláudio Augusto, quando estava pregando aqui, ele falou, convide alguém para vir hoje à noite, mas não convide ninguém de outra igreja. Não tire ninguém da sua igreja, porque a nossa intenção não é puxar pessoas de outra igreja para cá.
mas trabalhar para ganharmos alma, para aumentarmos o reino, fazermos o reino de Deus crescer. Então essa é a visão da nossa igreja, do Senhor Jesus, quando foi: ide e ensinai. E esta igreja tem feito isso, a igreja está neste propósito de ensinar. Ninguém pode sair daqui e falar assim: olha, eu não aprendi nada naquela igreja. Se não aprendeu foi porque eu não quis, porque não é uma pessoa ensinável. E quando eu não sento para aprender, eu não tenho condição de levantar para falar. Quando eu não sento para aprender, eu não tenho condição de levantar para falar. E essa é a nossa prioridade dessa igreja. Nesse outro slide nos diz ainda: esta igreja foi organizada para vencer. É uma pergunta: para vencer ou para durar? Eu sei que dentro da visão dos irmãos, essa igreja foi feita para durar, não apenas para vencer. Como nossa igreja tem impactado o bairro e a cidade? Qual tem sido o papel desta igreja a nível de bairro? Alguns certamente devem terem pensado do que aconteceu ontem no culto ao ar livre, contratar uma empresa para fazer pipoca e distribuir pipoca gratuitamente. É uma maneira de mostrar à comunidade, mostrar aos nossos vizinhos, essa é a melhor expressão, mostrar aos nossos vizinhos que a igreja está preocupada com elas. E utilizamos ferramentas para que elas se aproximem mais da igreja. Uma sexta-feira no mês, os irmãos saem para fazer entrega de quentinhas lá em Nova Iguaçu. Então, uma igreja que se preocupa com aqueles que estão lá fora, com os desigrejados. E eu já coloquei no coração, e ainda espero que Deus permita eu ver essa ideia realizada. Não sei se eu falei com o pastor Cláudio Augusto ou falei com o irmão Flávio, mas se eu não falei com os dois nessa última entrega agora, eu falei com um rapaz que estava recebendo a quentinha. A minha ideia é confeccionar 100 camisas e escrever, colocar aqui nas costas: Deus não se esqueceu de mim, e entregar a esses moradores de rua. Deus não se esqueceu de mim, demonstrando assim o quanto Deus ama aquelas pessoas. Ainda vou pedir para confeccionar essas camisas, e aquelas pessoas serão evangelizadas não apenas pelo alimento, mas quando ela estiver carregando aquela camisa, vestindo aquela camisa, as pessoas lerem: Deus não se esqueceu de mim. Mesmo naquela condição, ela estará evangelizando. E esta é a função da igreja. Devemos buscar estratégias de evangelização. Esta igreja foi organizada para vencer ou para durar? Como nossa igreja tem impactado o bairro e a cidade? Somos sal e luz ou estamos escondidos? Nós não estamos escondidos. Não estamos escondidos. Às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, aqui do município, ele fala: eu sei onde é a igreja. Não é aquela igreja que no Natal, todo ano, faz o Natal solidário? Vai ser justamente essa igreja. Então, esta igreja, por intermédio dos irmãos, tem impactado o nosso bairro, tem impactado a nossa cidade, tem impactado. E às vezes nós ficamos assim: será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos avançar um pouco mais? Em 1934, Walt Disney, num momento assim muito difícil das empresas de gravarem um filme, Walt Disney tinha um sonho de lançar um longa-metragem. E as pessoas imaginavam, falavam assim: olha, não tem isso aí é uma utopia. Não tem condições de lançar um filme, um desenho de longa-metragem. E mesmo assim, mesmo envolto assim, tantos desafios, tantas palavras negativas, ele criou o desenho A Branca de Neve. E a Branca de Neve está aí até hoje. O filme, a Branca de Neve não. O filme está aí até hoje. Algo que surgiu no coração daquele homem em 1934. E até hoje, as crianças ainda assistem este filme. Uma outra situação que passou pela mente daquele homem, mais tarde, ele quis montar um parque de diversões.
um parque de diversão diferente. Ele não conseguiu ver a Disneylândia, mas a Disneylândia está lá até hoje, para quem quiser conhecer e visitar. Sonhos que quando vêm do coração de Deus, Deus realiza. Eu não sei qual é o teu sonho, mas se você permanecer na presença do Senhor, permanecer com um compromisso com o Senhor Deus estará te ajudando, nos ajudando para você crescer, essa igreja crescer cada vez mais. Todos nós aqui temos um sonho, todos nós temos uma esperança de dias melhores. E o Senhor Deus, se o teu sonho for aprovado pelo Senhor Deus, você vai conseguir. É uma questão de tempo. O Walt Disney não viu a Disneylândia. Ele morreu e não viu a Disneylândia. Aliás, quando ele estava no leito hospitalar, as pessoas chegaram no leito, ele ainda não conseguia ouvir. As pessoas falaram: coitado, ele não vai conseguir ver a Disneylândia. E ele falou: eu já vi. E nós, pelos olhos da fé, precisamos crer que Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós, para a nossa igreja também. Deus tem coisas grandiosas. Já entrando na conclusão, e eu fiz um pedido que alguém chamasse lá a irmã Aline. Já entrando na conclusão, tempo de renovar compromissos. Se nós estamos fazendo aniversário hoje, é tempo de renovarmos compromissos. Quero ter um compromisso maior com a igreja. Quero ter um compromisso maior com o Senhor Jesus. Porque eu quero ajudar nesta caminhada, eu quero fazer parte desta caminhada. Temos uma marca e temos também uma essência. E eu quero, isso você colocando no teu coração, eu quero colocar essa marca no meu coração e eu quero avançar juntamente com esta igreja. Como esta igreja estará em 2028, 2029, eu não sei, mas Deus já sabe. E sabe como está o nosso coração, como está o coração de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Queremos avançar cada vez mais, irmãos. Queremos crescer cada vez mais. Que este aniversário não seja apenas uma festa de parabéns, mas um dia de consagração e renovação de compromisso. Renovação de compromisso. Não apenas sermos membros de uma igreja. Não, eu sou membro da igreja em Jardim Bom Pastor, da primeira igreja em Jardim Bom Pastor. Sou membro da igreja. Não, renovarmos o compromisso, nosso compromisso. Mantermos a nossa identidade. Você de repente pode até trocar. Se eu falar da minha primeira identidade, os irmãos vão rir. Instituto Pereira Faustino. Eu não sei se quantos lembra do Instituto Pereira Faustino. Instituto Pereira Faustino. O nome não mudou, continua sendo Cláudio Santana. O RG não mudou, o CPF não mudou. Essa é a minha identidade. E nós precisamos avançar. E a segunda veio pelo Detran, e a terceira veio a segunda veio pelo Detran, a segunda veio pelo Detran e permanece até o dia de hoje. O nome continua o mesmo. Houve algumas mudanças, mas a identidade permanece a mesma. Podemos avançar, podemos criar, termos algumas coisas diferentes, estratégias de evangelismo diferentes. Podemos, devemos, mas sempre lembrando da nossa identidade. Sempre lembrando da nossa identidade. Convite a colocarmos a mão no arado novamente. É um convite a colocarmos a mão no arado novamente. Mais um ano. E que cada membro entenda que ele é uma pedra viva nessa construção espiritual. Nós estaremos colocando as crianças novamente aqui em cima. E a nossa obrigação hoje, falamos sobre passado, presente e futuro. A nossa obrigação no momento é prepararmos esses adolescentes e essas crianças para continuarem na mesma pegada, prosseguirem na mesma pegada, na mesma visão. Então não pode mudar nada na igreja batista. Pode mudar sim, com estratégia, com decência, com equilíbrio.
com equilíbrio, podemos mudar, mas nunca fugindo da palavra, nunca fugindo da verdade. Podemos mudar, podemos avançar, mudança para avanço. Não mudar a identidade da igreja. Não mudarmos a identidade. Graças a Deus. 55 anos. Se fosse para mudar a identidade, ela teria sido mudada há muito tempo. Teria sido mudada há muito tempo. Quando eu cheguei aqui, a igreja estava completando 21 anos. Eu tenho 24 anos aqui. 31 anos. Estava completando 31 anos. Eu tenho 24 anos nessa igreja. E durante esses 31 anos, quando eu cheguei, encontrei uma igreja batista. E eu espero, no dia que sair daqui, entregar uma igreja batista. Uma igreja batista. Não é entregar irmãos engessados, não é essa a ideia. Mas uma igreja com uma identidade. E eu fecho aqui a minha palavra com Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se fôssemos ver o hino do cantor cristão, poderíamos entoar aquele hino: temos por lutas passadas umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Deus tem livrado, tem nos livrado, tem livrado os seus servos fiéis. E continuaremos assim, irmãos, até o dia que eu sair daqui, ou até o dia que o Senhor Jesus voltar. Quero pedir à irmã Aline que conduza as crianças. Logo após teremos o pós-lúdio com a equipe de louvor. E após a participação das crianças, estarei impetrando a bênção apostólica. Vou chamar o pastor Jorge para estar impetrando a bênção apostólica.